Olá! Continuando com a nossa consideração a respeito da desassociação e de como essas pessoas são tratadas pela doutrina da organização Torre de Vigia, um outro aspecto interessante, nós estávamos analisando justamente o texto de 1 Coríntios 5,11, em conexão, fazendo uma analogia com 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 14, e até vimos ali que havia uma mesma palavra utilizada pelo apóstolo Paulo, que foi traduzida de formas diferentes, e que significa literalmente, não vos mistureis com, no sentido de não ter parceria, de não ter companheirismo íntimo com aquela pessoa, uma associação achegada com uma pessoa que, afinal de contas, tinha um comportamento empedernido, imoral, conforme o apóstolo Paulo cita no contexto. A razão para a diferença na tradução pode ser melhor entendida quando nós lemos o versículo 15 de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. O versículo 15 diz ali: contudo, não o considereis como inimigo, mas continuai a admoestá-lo como irmão. Perceberam? Então aquela pessoa não seria expulsa da congregação. É claro que os defensores da doutrina argumentam que aqueles pecados alistados por Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 5 eram mais graves do que o que Paulo está falando aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 3. Mas, se você reparar no contexto, o próprio versículo 14 mostra que o apóstolo Paulo está falando aqui de pessoas que eram desobedientes à palavra. Será que isso é algo de menor importância? É uma bobagem, então, um pecado menor, ser desobediente à palavra inspirada? O próprio Jesus Cristo disse que seriam salvos não aqueles que clamassem Senhor, Senhor, mas aqueles que fizessem a vontade do Pai dele que está nos céus. Isso mostra que a obediência à palavra é algo, sim, de suma importância. Portanto, quando ele cita em 1 Coríntios fornicadores, idólatras, gananciosos e assim por diante, ele está falando, evidentemente, de pessoas que são desobedientes à palavra. E como nós estamos vendo aqui, pela própria palavra grega usada pelo apóstolo Paulo, o tratamento a essas pessoas, em ambos os casos, é o mesmo. Não vos associeis no sentido de não vos mistureis com essas pessoas. Não é no sentido de você não poder falar, de não poder dar um bom dia, um oi, de não poder cumprimentar aquela pessoa. Isso é ir muito além daquilo que a Bíblia realmente diz com relação a esses casos. Também é importante notar o seguinte: no fim da tradução do Novo Mundo, existe uma tabela em que ali consta o ano aproximado do fim da escrita de cada livro bíblico. Se você consultar essa tabela, você vai observar que tanto a primeira carta aos Coríntios quanto a segunda carta aos Coríntios, o ano aproximado do término da escrita é o ano de 55 da Era Comum. Isso mostra que houve um intervalo muito pequeno, provavelmente apenas de alguns meses, entre aquela disciplina em base pessoal, individual, conforme nós já vimos, que foi administrada contra aquele pecador, e a confirmação do amor daqueles irmãos por aquele homem após a administração da disciplina, que certamente surtiu o efeito desejado. Isso nada tem de semelhante com o ostracismo que são submetidos os desassociados hoje na organização Torre de Vigia. Muitas vezes, por anos e anos a fio, sendo difamados, tendo a sua reputação arruinada, aqueles que no decorrer dos anos conseguiram edificar uma excelente reputação, e recebendo imediatamente após o anúncio o rótulo de imorais, inimigos de Deus ou apóstatas. Outro texto que é muito utilizado também para tentar embasar a doutrina e a forma como essas pessoas que saem ou são excluídas da organização devem ser tratadas, é o texto de 2 de João, segunda carta de João. Vamos analisar toda essa base bíblica, suposta base bíblica, né? 2 de João, no versículo 9, versículos 9 e 10, nós lemos assim: todo aquele que se adianta e não permanece no ensino do Cristo não tem Deus.
Quem permanece neste ensino é quem tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém se chegar a vós e não trouxer este ensino, nunca o recebais nos vossos lares, nem o cumprimenteis, pois quem o cumprimenta é partícipe das suas obras iníquas. Interessante esse texto, mas ele fala aqui daquele que se adianta e não permanece no ensino do Cristo. Será que ele está se referindo a uma pessoa que sai de uma organização religiosa, como a Torre de Vigia, por discordar de alguns dos seus ensinos? Evidente que não. Se você observar aqui, que ensino do Cristo é esse? Ele diz aqui no versículo 10, se alguém se chegar a vós e não trouxer este ensino. Que ensino? No contexto, é importante analisarmos o contexto, que a organização às vezes pega o texto e aplica totalmente fora do contexto bíblico, né? Então vamos lá, no versículo 7 ele diz, pois muitos enganadores saíram pelo mundo afora, pessoas que não confessam Jesus Cristo vindo na carne. Este é o enganador e o anticristo. Isso nada tem a ver com quem discorda de uma organização religiosa e da sua liderança eclesiástica. Ele fala de pessoas que não confessam Jesus Cristo vindo na carne. Outro texto bastante utilizado, novamente o apóstolo João, agora na sua primeira carta, 1 de João, capítulo 2, versículo 19, quando nós lemos, saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mas saíram para que se mostrasse que nem todos são dos nossos. Novamente vamos observar o contexto. Aqui no versículo 18, olha o que o apóstolo João está dizendo aqui. Criancinhas, é a última hora, e assim como ouvistes que vem o anticristo, já está havendo agora muitos anticristos, sendo que deste fato obtemos o conhecimento de que é a última hora. Então ele está falando do mesmo assunto. O contexto é o mesmo, ele está falando de anticristos. O que é o anticristo? Nós já vimos lá, ele já disse para a gente, o próprio apóstolo João. É aquele que nega Cristo vindo na carne. No versículo 22, adicionalmente, no contexto, ele diz, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Novamente eu pergunto, o que isso tem a ver? Como se aplica esse texto a alguém, por exemplo, que sai da organização Torre de Vigia por discordar não dos ensinos básicos da Bíblia com relação ao Cristo e ao Pai dele, mas aos ensinos singulares, particulares daquela organização e da sua autoridade eclesiástica? Não se aplica, não tem nada a ver, a não ser, evidentemente, por uma interpretação forçada e forjada para dar uma base de sustentação a uma doutrina espúria. Outro texto que nós podemos considerar é o de Tito, capítulo 3, versículos 10 e 11. Vamos observar? Tito 3, 10 e 11. O apóstolo Paulo diz assim, quanto ao homem que promove uma seita, rejeita-o depois da primeira e da segunda admoestação, sabendo que tal homem foi desviado do caminho e está pecando, estando condenado por si mesmo. Ele fala aqui de alguém, então, que foi desviado do caminho. Quem será esse homem? Será que é aquele que saiu da organização por discordar dela? Não. Quem é esse caminho? O próprio Jesus Cristo responde em João capítulo 14, versículo 6, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, desviar-se do caminho significa desviar-se do Cristo. Desviar-se do Cristo é negar a Cristo, é ser um anticristo. O apóstolo Paulo está falando da mesma coisa que o apóstolo João estava falando naqueles outros textos que nós acabamos de analisar. Então, isso novamente não se aplica. Outro texto bastante utilizado é o de 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 19 a 22. Mas como o tempo está se esgotando, nós vamos partir para um terceiro vídeo e vamos complementar essa matéria. Mais uma vez, obrigado.